A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui em mais um dia para poder adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Sabemos que estamos vivendo em um período completamente diferente, né? O nosso desejo sempre é estar em comunhão dentro da casa do Senhor, mas que nesse momento a mesma presença que você sentia quando estava no culto juntamente com seus irmãos, que você possa ter a certeza absoluta, essa presença ela está com você agora na sua casa, ela está aí com você aonde quer que você esteja assistindo este culto, e Deus com certeza irá abençoar a sua vida. De uma forma ou de outra, o nosso Deus, ele é um Deus onipresente. Então tenha certeza, Deus está com você aí. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor neste dia, porque o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, e Ele é aquele que tem nos alcançado dia após dia com a sua graça, com a sua misericórdia, e por isso nós estamos de pé e vamos sim celebrar ao nosso Deus, e vamos decretar em nome do Senhor Jesus, que desprezando toda dor, nós vamos seguir louvando, exaltando ao nome do Senhor, porque a face adorada de Jesus eu verei, e juntamente com a igreja nós estaremos no céu para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem a sua harpa cristã em casa, abra no número 304 e louve juntamente conosco, juntamente com a sua família aí, e tenha certeza, Deus vai te abençoar grandemente neste dia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós não li. Sei assim que por mim, por você também, Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei lá no céu, com a greia amada no céu
eterna está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sem três ondas, estou sem luz, quase a perecer. Quem é o piloto? Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Mais uma vez, a face adorada de Jesus verei lá no céu, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar adorando a esse Deus, porque não existe quem pode conhecer a mente do nosso Deus. É impossível, não somos limitados, mas, como diz a palavra do Senhor, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos não de guerra, mas pensamentos de paz, não para vos dar o fim que esperais, mas muito mais além daquilo que você está pensando, meu amado. Deus tem preparado para a tua vida, Deus tem preparado para a tua casa, Deus tem preparado para a sua família. Tenha certeza disso. Não sei como que você se encontra agora, mas medite na letra desse louvor. Se você conhecer, comece a adorar juntamente com a sua família dentro da sua casa, e tenha certeza que ao Senhor toda a honra e toda a glória. Comece a adorar ao Senhor independente da circunstância. Renda a Ele toda a honra e toda a glória, e tenha certeza absoluta, Deus vai agir sobre a sua vida, Deus vai agir sobre a sua casa, Deus vai agir sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és incomparável, Senhor. Tu és digno de honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem pode conhecer? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele.
porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Então declara a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Quem conhece? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Oh Jesus, quem pode? Quem conhece a mente de Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Declara junto conosco. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Declare mais uma vez. A Ele a glória. Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor. A Ele a glória, eternamente. Somente a Ti, eternamente, eterna, somente a Ti, Senhor, eternamente. Amém. Senhor,
O que daremos a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem dado a nós, Deus? Nós só podemos declarar ao Teu nome, Senhor, nos esvaziarmos, Deus, de nós mesmos, nos esvaziarmos, Senhor, daquilo, tudo que é do homem, que é do ser humano, Deus, para podermos nos encher de Ti, ó Pai. Senhor, vestirmos, Senhor, as Suas vestes e despirmos, Senhor, das vestes humanas, ó Pai. Nos enchermos de Ti e nos humilhar diante da Tua presença. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, porque não importa, Senhor, nada importa, Deus, se o Senhor não for para conosco, ó Pai, de nada adianta a nossa existência. Fomos criados à Sua imagem e à Sua semelhança, para poder Te servir, para poder Te adorar, meu Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Oh, meu Deus. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo em nossas vidas, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Diga: eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além
te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Quero saudar aos amados irmãos, a Igreja do Senhor e todos quantos estão nos acompanhando nas redes sociais, na televisão e por todos os meios que estão nos acompanhando neste culto, neste tempo de restrições dos nossos encontros, que ainda precisamos da comunicação social, das redes sociais para podermos nos comunicar. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de podermos falar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, esperando que Deus possa nos visitar, nos capacitando, nos iluminando, nos instruindo e nos trazendo respostas e soluções eficazes para que possamos ser úteis e prestativos, de acordo com o propósito pelo qual Ele tem nos colocado nesta vida a cada um de nós. Quero convidar a todos que estão nos acompanhando, a Igreja do Senhor, os amados irmãos, para orarmos a Deus, pedindo que Deus possa nos abençoar e nos dirigir neste culto. Bom Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o seu nome. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos e sem Ti nada poderemos fazer. Mas também reconhecemos, Senhor, que contigo podemos todas as coisas, porque Tu és aquele que nos fortalece. Derramamos nossos corações, pedindo que o Senhor possa nos capacitar no entendimento, tanto na explanação como, Senhor, na percepção de tudo quanto vamos tratar neste lugar. De tal maneira, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, possam ser transformadas e possamos ser enraizados na Sua palavra e transformados com a Tua palavra, de tal maneira que o Teu nome possa receber glórias. Nós estamos orando, Senhor, na esperança de receber em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje estaremos falando acerca de um tema que diz que Deus usa pessoas singulares para resolver problemas coletivos. Deus usa pessoas singulares para resolver problemas coletivos. Isto é o mesmo que dizer que não espera que seja a multidão a fazer, não espera que seja a maioria a fazer, mas sejas tu desafiado de uma forma singular a agir e a reagir, de tal maneira que possas seres tu a resposta e a solução que a sociedade e a igreja está esperando. Quero convidar você a abrir na palavra do Senhor, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, estaremos vendo o versículo 15 e 16. 2ª carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 15 e 16. E também 1ª carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 12. 1ª carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 12. Vamos proceder à leitura da palavra do Senhor. Eu sei que as versões são várias, mas esta que estou usando diz o seguinte: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. 2ª carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 15 e 16. Na 1ª carta de Paulo a Timóteo 4, 12, lê-se da seguinte forma: não deixe que ninguém o despreze
por você ser jovem. Mas, para com os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Algumas passagens e algumas versões bíblicas dizem: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Outra versão diz: ninguém despreza a sua mocidade. Sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé e no proceder. Aqui é um desafio para cada um de nós a buscar mecanismos de ser aprovado por Deus. Se apresentar diante de Deus de forma aprovada, de tal maneira que quando Deus o avaliar, possa ficar aprovado. O que queremos dizer com isso? É que quando Deus criou o homem e criou a mulher, os criou com dispositivos funcionais, os montou com dispositivos funcionais para cada um dos dois responder e corresponder à exigência social que se colocar nele. O homem foi criado por Deus e montado com todos os dispositivos funcionais para ser homem e para agir e reagir como homem, para fazer coisas que dizem respeito às atividades de um homem. Deus o montou neste sistema funcional. Da mesma forma, a mulher foi criada e montada num sistema funcional para ser mulher, para corresponder ao papel de mulher, exercer as atividades de mulher e corresponder e responder às atividades que lhe são colocadas na exigência social. Por causa disso, então, tanto homens como mulheres têm papéis e responsabilidades específicas que o Criador colocou nelas, que esperamos que no dia a dia do seu viver possam responder e corresponder na exigência social. É verdade que há vários papéis que o homem pode ocupar. Por quê? Porque a vida é um ciclo de favores. Temos que lembrar que o nosso tema é: Deus usa pessoas singulares para resolver, trazer soluções a problemas coletivos. A vida é um círculo de favores onde há uma interdependência de cada um de nós, de cada pessoa, de cada um que se manifesta no dia a dia do seu viver de acordo com a oferta que Deus lhe dá. Isto é, o que eu tenho me capacita a ajudar outra pessoa também a ter. E por causa disso, aquela pessoa também tem possibilidade de ter. E ajudar a outra pessoa também para ter. Isto é um ciclo de favores. Tenho algo para dar a alguém, eu também recebo alguma coisa de alguém. Não há ninguém que não tenha nada para dar e não há ninguém que não tenha nada para receber. A vida é um ciclo de favores. Cada um de nós tem que dar algo e receber algo. E assim edificamos a sociedade no dia a dia do nosso viver. E Deus nos dá a vida, a saúde, a sabedoria, o conhecimento e oferece o dia e as pessoas nas quais nós podemos aplicar essa vida, essa sabedoria e esse conhecimento. Qualquer pessoa quando nasce, nós falamos logo no início que quando um homem e uma mulher são criados por Deus, Deus os cria com dispositivos funcionais que os capacitam a responder e a corresponder aos papéis que a sociedade irá lhes impor e a cobrar. Então, qualquer pessoa que nasce como homem ou como mulher se candidata a ser pai, a ser mãe, a ser irmão, a ser irmã, a ser tio, a ser tia, a ser marido, a ser mulher, a ser sogro, a ser sogra, a ser genro, a ser nora, a ser dirigente ou ser dirigido.
a ser um líder ou liderado, a ser pastor ou pastoreado, a ser um membro de uma sociedade, de uma nação, de um povo, um empregador ou empregado, um doutor, uma doutora, um vendedor ou comprador, ou construtor ou alguém que é comerciante ou consumidor e várias outras ocupações sociais. Ao nascermos, já nos candidatamos a várias posições sociais. Mas Deus é quem nos cria e nos monta neste sistema funcional que nos capacita a responder e a corresponder a cada exigência social do dia a dia do nosso viver. Daí que então Deus nos dá a oferta de dias, semanas, meses, anos, para nós podermos aplicar essas dádivas que Ele nos dá, essas capacitações que Ele coloca ao nosso dispor para o bem da sociedade. A pergunta que você tem que se colocar é: como eu tenho sido útil para a sociedade? Se Ele me colocou como esposa, qual é a minha responsabilidade? O que estou fazendo para ser a melhor esposa? Se te colocou como esposo, pergunte-se a si mesmo: como estou desenvolvendo este papel de esposo? Se te colocou como pastor ou pastoreado, pergunta a si mesmo: como eu estou respondendo e correspondendo a este papel que me foi colocado? Seja empregado ou empregador, também tem responsabilidade de ação na sociedade. Daí que vamos ver algumas pessoas singulares que influenciaram a sociedade, que a Bíblia nos apresenta como exemplos. Logo na criação, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, os abençoou e disse: multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra. Dominai, sujeitai sobre tudo quanto eu criei, por favor, possam dominar. Estamos a olhar Gênesis 1, 26 até 28. Coube a Adão e a sua esposa a responsabilidade de procriarem e povoarem o mundo. E Adão e Eva fizeram o seu papel. É por isso que temos uma continuidade da raça humana até hoje. Porque Adão e Eva fizeram o seu papel da procriação. Dominaram, governaram, que até hoje passaram nas nossas gerações a mesma capacidade que recebemos da parte de Deus, a capacidade completa e plena para podermos exercer essa tarefa. E os tempos andaram, os tempos caminharam, a sociedade aumentou, e a Bíblia diz que a maldade da raça humana se multiplicou. E o Espírito do Senhor e Deus disse para si mesmo: o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem. Vou destruir o homem que eu criei, porque a sua maldade é cada vez má e continuamente. As suas atitudes não me agradam. Eu vou limpar todo o ser vivente. Nisto então, Deus chama Noé, uma pessoa singular, para resolver um problema coletivo. Havia morte iminente, um castigo iminente. Da mesma forma que nós estamos caminhando para a eternidade, haverá um julgamento no tempo vindouro, onde algumas pessoas serão condenadas à destruição e outras serão salvas. Noé se tornou responsável de criar mecanismo para a salvação. Assim como a igreja tem da parte de Deus a responsabilidade de anunciar ao mundo em depravação a mensagem da esperança da salvação que o nosso Deus preparou através da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Noé recebeu a missão de fazer a arca para salvar a humanidade do dilúvio que iria aparecer. Estamos a olhar a partir do Gênesis capítulo 6, versículo 16 até o capítulo 7. Ele terminou de construir a arca, teve a responsabilidade de juntar os animais e colocar dentro da arca e depois a sua própria família. Por causa dessa atitude, 8 pessoas se salvaram e serviram como instrumento da parte de Deus para voltar a povoar o mundo através de seres humanos. Noé cumpriu com a sua tarefa. A pergunta que eu coloco para si:
Como que você tem desempenhado os papéis da sua responsabilidade social? Tu conheces perfeitamente os títulos que acompanham o seu viver. Como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como cunhado, como cunhada, como nora, como sogra, como sogro. Você conhece o papel que você tem. A pergunta que eu quero deixar para si é: como que você tem respondido e correspondido para essa exigência social que te é colocada? Noé, com sucesso, respondeu e correspondeu construindo a arca para a salvação. Muito tempo depois de Noé, estamos a falar de pessoas singulares que resolveram um problema totalmente popular e universal do povo, da maioria. Pessoas singulares que marcaram o tempo da sua história através de resoluções de problemas coletivos. Esta pessoa é você. Esta pessoa criada por Deus para esse fim é você. Desperta e haja de acordo com a esperança de Deus, porque Ele te criou e te deu capacitações intelectuais, sentimentais e também energéticas para você fazer isso. Abraão foi chamado por Deus. Estamos a falar do capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 a 3, capítulo 17, versículo 1 a 7. Abraão tinha que deixar a sua parentela, a sua família e seguir a orientação de Deus. Abraão se tornou o primeiro adorador reconhecido e registrado os seus feitos como adorador ao único Deus. Estamos a falar de registro. É certo que quando ele se encontrou com Melquisedeque, descobriu que Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, sumo sacerdote superior do que ele. Então, não podemos generalizar, mas estamos a falar de registro escrito, chamado por Deus para ser adorador do único Deus. Em todo o mundo, Abraão foi chamado. E ele respondeu e correspondeu. Daí que temos hoje religiões monoteístas que adoram ao único Deus, seguindo a fé de Abraão, reivindicando ligação com Abraão, ou pela eleição, ou pelo nascimento, ou pela adoção. Mas todos têm em Abraão a referência do adorador ao único Deus. E ele aceitou o desafio. E graças a Deus por causa disso, porque ele se tornou um instrumento de bênção para a humanidade. Ele trouxe o conhecimento de Deus, do único Deus, o Criador dos céus e da terra, para a humanidade. Da mesma forma que a igreja hoje é chamada para anunciar que a idolatria não agrada a Deus, que o culto aos ancestrais não agrada a Deus, o culto aos mortos não agrada a Deus, a invocação dos mortos não agrada a Deus. O culto que tem que ser feito é adoração e invocação ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Muito tempo depois de Abraão, na sua descendência, houve uma crise eminente. Estamos a falar de José quando foi para o Egito. Estamos a ver pessoas singulares que resolveram problemas coletivos. José interpretou o sonho de Faraó. José orientou a Faraó, informando que haveria prosperidade eminente. Depois da prosperidade eminente haveria fome eminente. Então devia tomar medidas de precaução, conservando, reservando, guardando para o tempo da seca e fome. E pela orientação deste homem, montou-se um sistema funcional no Egito que no tempo da fartura foi-se recolhendo os produtos necessários, foram armazenados e guardados e se serviram esses produtos de socorro ou serviram de socorro para aquela humanidade que veio no tempo da dificuldade encontrar no Egito a solução para a sua fome. Um homem, um empreendedor. Estamos vivendo em tempo de crise. Crise de pandemia, crise de fome, crise de guerra e várias outras crises que a sociedade está sendo colocada ao desafio nos dias de hoje.
A pergunta que eu quero colocar para você: estás disposto a ser isto a solução? Ou estás à espera do governo? Estás à espera do grande grupo dos doadores? Estás à espera de pessoas coletivas para resolver o problema? Aqui foi um homem singular que trouxe respostas e soluções para pessoas coletivas. Então, seja essa pessoa que traz respostas e soluções para o nosso país. Um país que sofre a cada ano cheias, seca, cheias, seca, prosperidade e pobreza. Nós precisamos de pessoas empreendedoras, pessoas que possam orientar o governo a tomar decisões sábias, atitudes sábias para ver solução para a humanidade e para o nosso país de forma particular. O tempo passou. Israel ficou muito tempo na escravatura. Estava clamando ao Senhor, buscando libertação, buscando resposta e solução da parte de Deus. E Deus respondeu. Deus, que é justo, respondeu. Se queres conferir a história de José que nós falamos, podes olhar em Gênesis capítulo 41, começando do versículo 25 até o 44. E a história que nós estamos a contar agora, falando de Moisés, estamos a falar de Êxodo, começando logo do capítulo 3. Este homem se tornou o libertador do povo. Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um homem chamado Moisés para ser o instrumento de Deus para trazer em referência, em cumprimento, esta vontade de Deus de salvar o seu povo lá no Egito. E não somente serviu para libertar o povo. Através do seu conhecimento governamental, recebeu de Deus um instrumento jurídico, regulador de comportamento ético-social e de conduta religiosa. Nós chamamos isso leis, mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. Este homem recebeu. Ele tinha conhecimento porque havia aprendido na casa de Faraó como trabalhar com as leis. Tinha aprendido em casa de Jetro como ter devoção a Deus. E agora junta os dois instrumentos. Instrumentos políticos governamentais e instrumentos religiosos regulamentares da atividade social e conduta religiosa e entrega ao povo as leis, os mandamentos, os estatutos e preceitos do Senhor. Podemos conferir isso em Êxodo, capítulo 18, 20, assim como Êxodo 24, versículo 3, Deuteronômio 5, 25, Deuteronômio 27, 1 e várias outras passagens que fazem entender que ele recebeu da parte de Deus leis, mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. E cabe nos dias de hoje à igreja e a cada um de nós de forma singular e particular cumprir com a responsabilidade da administração da palavra de Deus. Pois Jesus disse: façais discípulos de todas as nações, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos ensinei. Da mesma forma que Moisés recebeu a responsabilidade de entregar leis, preceitos, mandamentos do Senhor ao povo, nós também temos a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor a todas as nações, e todas as pessoas, e todas as gentes. E nós falamos que Deus é que dá capacitação. E para a igreja primitiva, ele disse lá em Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando vier sobre vós o Espírito Santo, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então é nossa responsabilidade entregar à sociedade, ao mundo, aos nossos familiares, leis, preceitos e estatutos do Senhor. Muito tempo depois, Deus estava preocupado com o governo. Um governo temente a Deus. Um pastor para dirigir o seu povo. E encontrou um homem levantado por ele chamado Davi. Este homem se tornou o homem segundo o coração de Deus.
Ainda moço, demonstrou devoção a Deus, confiança em Deus, enquanto cuidava do rebanho do seu pai. Mostrou zelo para com o rebanho. E Deus disse: esta é a pessoa ideal para eu poder usar. Ele arriscou a vida lutando com um leão. Arriscou a vida lutando com um urso, na tentativa de salvar o rebanho. É este pastor que Deus procura. Um pastor que possa se entregar em favor do rebanho. Um pastor que possa arriscar a sua vida para preservar a vida do rebanho. É assim que nós temos o modelo perfeito de um pastor que se entrega em favor do rebanho em Cristo Jesus, o Senhor. O bom pastor, o pastor por excelência, aquele que foi enviado por Deus para dar a sua vida em favor da humanidade. Aquele que veio morrer em nosso lugar, como retrata Isaías 53. Nós estamos a falar do que está escrito acerca de Davi, em 1 livro de Samuel 16, versículo 1. 1 livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Assim como o 1 livro de Samuel 17, de 34 a 37. Temos que entender que Davi confiava em Deus. E Deus agia através de Davi porque ele confiava em Deus. Ele demonstrou preocupação com relação à casa de Deus. Era um líder bom, temente a Deus. Estamos a falar de 2 livro de Samuel 7, versículo 2 e 7, quando diz: não é justo que Deus viva numa casa de tenda e eu numa casa de palácio. Orientou a Salomão como devia construir a casa do Senhor, como devia ter devoção a Deus, como devia viver com Deus, seguindo a Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. É nossa obrigação e dever ensinar aos demais, os nossos filhos, os nossos familiares, os preceitos, as leis e os estatutos do Senhor. Estamos a ver no Novo Testamento também pessoas singulares que mudaram a sociedade do seu tempo, que trouxeram respostas e soluções. Com tudo isso que temos falado aqui, a humanidade continuava no pecado, com problema de condenação eterna. E por causa disso, então, Deus mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Uma pessoa singular. Uma pessoa para resolver de uma vez para sempre o problema do pecado da humanidade. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que a Bíblia diz que houve necessidade de ele se tornar ser humano e caminhar como um de nós, viver como um de nós e não pecar. Estamos a falar de Hebreus 7, 26 e 28, que diz: porque nos convinha tal sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Um sacerdote que não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque não tinha pecado, mas foi oferecido em sacrifício. E por causa disso, ele nos santifica. Ele tem qualificações para santificar a todos que se chegam a Deus através dele. Ele se tornou a resposta e a solução de toda a humanidade. Uma pessoa singular, resolvendo um problema coletivo de toda a raça humana. E podemos conferir isso em Hebreus 10, versículo 10, 14 e 18, que diz: na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10, versículo 10. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, versículo 14. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus 10, 18. Se tornou a resposta ideal, a solução ideal. Então, por favor, cumpra o seu papel, dê o seu melhor, beneficie a sociedade com toda a capacidade que Deus te dá. Seja capacidade financeira, seja capacidade intelectual, seja capacidade física, toda a capacidade que for, mesmo capacidade espiritual, de orar, de pregar, de ensinar, use para trazer respostas e soluções a toda a humanidade.
Amados irmãos, quando Paulo servia ao Senhor, encontrou na igreja de Éfeso um problema. Encontrou também em Creta outro problema. E também usou pessoas singulares para resolver aqueles problemas. Na igreja de Éfeso deixou Timóteo. E ele diz o seguinte: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem antidiscussões que edificação para com Deus, que se fundamenta na fé. 1 de Timóteo 1, versículo 3 e 4. Então deixou esse jovem para organizar a igreja. Deixou esse jovem para trabalhar na igreja, trazendo respostas e soluções para os problemas que estavam ali. Tu és a resposta da igreja hoje. Olha a necessidade da igreja. Olha a necessidade dos irmãos. Muitos perderam emprego por causa da pandemia. Muitos perderam lugar de trabalho por causa da pandemia. Alguns estavam no mercado informal, no chamado Dumbaneng e tudo mais. Foram cancelados, não podiam estar lá por causa da aglomeração. Alguns foram diminuídos do seu lugar de trabalho. Você é a resposta e a solução para ajudar estas pessoas. Mesmo a igreja vai se ressentindo das contribuições que dependem da igreja, dos irmãos, da fidelidade dos irmãos. E alguns não podem, não porque não querem, mas porque têm problemas de terem perdido o emprego, não têm mais capacidade. Os preços que engoliram também os salários, se torna cada vez mais difícil de suprir as necessidades básicas, até administrativas da igreja. Mas tu estás como parte integrante deste grupo para trazer respostas e soluções que a igreja está precisando. Para trazer respostas e soluções que os irmãos estão a precisar. Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Também uma pessoa singular. Tito 1, versículo 5. Estava lá para de cidade a cidade, congregação após congregação, organizar-se e orientar-se à igreja. A igreja está à espera da missão. E a missão é esta. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28, 19 a 20. Sejas tu este porta-voz. Preocupe-se em anunciar a salvação. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, de 15 a 18, ainda promete que os sinais vão seguir os que crerem. Mas não faça isso sem equipamento. Não faça isso sem depender de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Porém, ficai em Jerusalém, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Busque depender de Deus, busque a orientação de Deus e seja útil. É por isso que a Bíblia diz: e Deus colocou na igreja uns como apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja, o corpo de Cristo, para que todos nós possamos chegar à unidade da fé, à maturidade espiritual, ao varão completo que é Cristo Jesus. Então, cada um de nós tem um papel importante. E o mesmo Espírito é que distribui os dons a todos como quer. Podemos conferir isso em 1 Coríntios 12, versículo 3 até 11, o versículo 27 a versículo 31. Assim como a distribuição dos dons e propósitos como seres humanos, isto é, dons ministeriais, aos Efésios 4, versículo 11 até versículo 12. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, aceitar este desafio e avaliar o seu empenho e desempenho
para responder e corresponder a toda a exigência social. Este é o tempo de entrar em ação. Em cada crise, Deus tem pessoas singulares, que é você e sou eu, para respondermos e trazermos respostas e soluções de acordo com a capacitação que Deus nos concede. Ore comigo. Bom Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por seres tu o nosso Deus, o nosso Criador. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos tens criado, Senhor, de tal maneira, Senhor, que temos capacitações da tua parte para podermos, Senhor, servir a ti e ao teu reino. Ajuda cada um de nós, Senhor, a ser um instrumento que trará respostas e trará soluções. Soluções eficazes na crise e necessidade da raça humana, da Igreja do Senhor, da família e dos familiares. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que irás fazer. Porque a nossa esperança é que irás fazer tão abundantemente mais do que nós poderemos pensar e pedir. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, agora e sempre, no nome e para a glória de Jesus. É provável que você esteja nos acompanhando, mas ainda não entregaste a sua vida a Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador. Nós falamos que foi Ele que veio resolver o problema do pecado da humanidade. É uma pessoa singular que veio resolver um problema coletivo de toda a raça humana. O pecado e a condenação. Por quê? O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. O que é pecado? É transgressão ao mandamento de Deus. É fazer o que Deus disse para não fazer, ou não fazer o que Deus mandou fazer. E todos nós falhamos nisso. E a única forma de escapar é receber a salvação que está em Cristo Jesus. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador e aceitando que o instrumento que Ele colocou ao nosso dispor, que é o sacrifício dele, que é o único e tem capacidades eternas para salvar a todos que chegam a Deus através dele, então possa te servir. Se estás sentindo no coração para entregar a sua vida a Jesus, quero te convidar a orar comigo nesta hora, dizendo: Senhor Deus, muito obrigado pelo instrumento que tens colocado em meu favor, o sacrifício de Jesus. Reconheço que sou pecador, preciso de salvação. Permita que o sacrifício de Jesus me possa valer de instrumento de justiça. E salva-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a te servir, como os demais que eu ouvi nesta ministração que te serviram, e se tornaram instrumento de resposta e de solução para os desafios sociais que receberam da sociedade. Ajuda-me, Senhor, para eu também ser parte integrante dessa resposta e dessa solução para a humanidade. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amados, vamos agradecer a Deus pela forma como Ele nos tem criado, nos tem capacitado para sermos o que nós somos e a oportunidade de podermos servi-lo a cada dia. Bom Deus e Pai, muito obrigado pela vida que nos tens dado, pela forma como nos tens criado e pela forma como nos tens montado num sistema funcional. Continua, Senhor, agindo através de nós e também em nosso favor. Traga-nos respostas e soluções eficazes. Senhor, derrama sobre nós o seu poder e nos dê tudo quanto nós precisamos para que, Senhor, no dia a dia do nosso viver, sejamos úteis e prestativos, sejamos canais de trazermos respostas e soluções para a necessidade coletiva que o mundo e a sociedade têm. Nós te pedimos, Senhor, na esperança de receber, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a Igreja do Senhor. Amém. Valorize o que você tem. Você e um ser, você e alguém tão importante para...